Aqui mais para a gente estudar um pouquinho do cérebro, a gente vê que no recém-nascido nós temos poucos neurônios e até os 6 meses de idade a gente tem um aumento muito grande dos neurônios. Aqui é um cérebro com 4 meses, a gente vê que ele é mais cinzento, porque há o crescimento maior de neurônios nos primeiros meses e anos de vida. Porém, com o nosso desenvolvimento, o crescimento de neurônios ele diminui, a gente passa por períodos que a gente, inclusive, perde neurônios, eles vão se especializando, criando o processo que a gente chama de sinaptogênese, que é a criação de novas sinapses, e de mielinização, que é a criação da bainha de mielina. Esses processos fazem com que a gente desenvolva a expertise num determinado aspecto da nossa mente, das nossas funções mentais superiores. Então, quando estamos dentro do processo de sinaptogênese e mielinização de uma área específica, eu tenho um período crítico para desenvolver as funções daquela capacidade onde está acontecendo sinaptogênese e mielinização. Nós nos desenvolvemos como a resultante de genes e ambiente já desde a vida intrauterina. Então, a gente vê que aqui uns 2, 3 meses antes do nascimento, já há abertura da janela de aprendizagem, já há início dos períodos críticos, a gente já é possível formar sinapses dependentes de experiência. Então, a criança já na barriga da mãe já ouve, já vê, já se movimenta, já começa a criar as primeiras conexões. E ela, nos primeiros meses de vida, é que a gente tem a grande janela de aprendizagem das questões sensoriais. Então, visão, audição, os estímulos sensoriais, o bebê ele consegue discriminar muito mais fácil nesses primeiros meses de vida. Depois ele vai diminuindo e chega em níveis adultos aí próximo aos 5, 6 anos de idade. Após esse desenvolvimento, abre-se a janela de aprendizagem da recepção da linguagem e também na produção do discurso. Estou falando, então, não de alfabetização, estou falando de linguagem verbal, linguagem oral. E nos primeiros meses de vida é que a criança vai compreendendo também os fonemas próprios da língua. Ela vai ouvindo os fonemas da língua e vai compreendendo esses sons. Ela vai produzindo, ela vai também articulando esses sons, principalmente nos primeiros meses de vida. Ela vai ainda melhorando, criando sinapses a partir dessa interação com o mundo. Ela chega na criação de sinapses da parte fonológica nos níveis adultos, aí também próximo aos 6 anos. Então, quando a gente estimula uma criança a uma segunda língua, nos primeiros meses e anos de vida, até os 4, 5, 6 anos, ela compreende melhor o fonema dessa segunda língua. Ela expressa melhor o fonema dessa segunda língua. Por quê? Porque está dentro de um período crítico da linguagem verbal. Dentro desse período crítico da linguagem verbal, ela já vai fazendo, ela está mais pronta para fazer conexões. Então, ela vai criando uma fluência de fala muito específica, muito parecida com alguém que é de uma língua nativa. Então, faz sentido expor a criança numa língua inglesa, no espanhol, já nos primeiros meses de vida? Sim, faz. Ela vai se apropriar dos fonemas e da comunicação, dos sons que são próprios dessa língua, de uma maneira muito mais fácil do que se ela for apresentada na adolescência ou na vida adulta. Tá? E, por fim, a última questão que se desenvolve são as funções cognitivas superiores. Nós temos o período crítico das funções cognitivas superiores, terminando aí na adolescência, no final da adolescência, e esse gráfico ele traz uma questão geral, mas é bom pensar que dentro da linguagem tem vários aspectos, então cada aspecto tem seu período próprio. Dentro das funções cognitivas superiores, por exemplo, atenção, autorregulação, controle de impulsos, tomada de decisão, ele vai se aprimorando em toda a adolescência e cada um vai ter um momento específico que ele vai chegar nos níveis adultos. Tá?
E uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção nesse gráfico é que a linha aqui de baixo ela é a linha zero. Então, até aqui não tem nada de desenvolvimento, até os 2 anos antes do nascimento. Ele tem um potencial grande, uma certa fase da vida, e ele nunca volta no zero. Ele sempre chega aqui, pode não ser tão potente, mas ele nunca chega no zero. Por quê? Nós sempre podemos aprender. Sempre é possível criar sinapses dependentes da experiência. O nosso ambiente sempre pode criar novas sinapses. Só que ele cria mais facilmente em um período e é mais difícil em outro. Então, quando a gente fala das aprendizagens escolares e fala da aprendizagem de adultos, a gente vê que adulto demora mais para aprender, tem mais dificuldade. Mas pode, sim, aprender a fazer uma conta de mais, pode fazer uma conta de subtração, pode aprender a ler, pode aprender a escrever. Vai ser mais demorado, vai ser mais custoso, mas é possível, sim.